Então, e eu gostaria, nesse momento aqui, de agradecer o convite, né, mais uma vez aqui ao nosso presidente, né, José Carlos, a Jaqueline também, que nessa coordenação de tudo aí nos atendeu muito bem. O Gil Conjota também, Gil Conjota é um orgulho meu, assim, foi meu aluno, cria da casa, e hoje, assim, eu vejo o crescimento desse profissional. Então, assim, meu muito obrigada, né, a cada um de vocês. E meu muito obrigada também, desde já, e a participação dos meus alunos, né, dos IEPs. Eu queria que vocês dessem aí um alôzinho aí. E muito feliz com a participação e já com os comentários na apresentação anterior. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O nosso assunto, como eu já falei, né, práticas de administração de medicamentos. E aí, quando a gente fala em determinadas práticas, eu vou trazer aqui uma abordagem voltada mais para a parte dos injetáveis, certo? Pode passar para mim, por favor? Isso. Aí, de quem é a função? Né? Uma das perguntas que a gente se faz no início, e de quem é a função? De quem deve saber administrar ou quem vai administrar essas medicações? Na verdade, é uma função de toda a equipe. Então, tanto o enfermeiro quanto o técnico. Porém, a gente sabe que é rotina do técnico em enfermagem administrar essas medicações. Estamos falando aqui da parte dos injetáveis em si. Então, isso é rotina do técnico. Porém, gente, vai ter situações que, às vezes, o técnico ele pode não conseguir fazer aquele acesso e aí vem o enfermeiro. Então, eu digo sempre que é uma função de toda a equipe. Então, tanto você quanto enfermeiro ou você enquanto técnico, você deve saber, você tem que ter habilidade técnica, científica para administrar essas medicações. E aí vem a questão das exigências, né? Nós temos que ter aí atenção, essa atenção tem que ser uma atenção redobrada. Eu costumo dizer assim também que quando você lida com vidas, é diferente, por exemplo, você lidar na parte administrativa, porque você erra. Antes, quando tinha só a máquina de datilografia, você errava e aí tinha todo um problema para corrigir aquele erro. Mas hoje, com a informática, você erra, você desfaz, e aí simplesmente, às vezes, você rasga uma folha, imprimiu errado, desfaz ali, corrige rapidinho. Mas quando você erra, cuidando de uma vida, determinados erros podem ser letais. Né? Então, você pode ali levar uma pessoa a um óbito em uma simples, entre aspas, administração de medicamentos, né? Que para muitos acham simples. E para isso tem todo um embasamento. A gente passa hoje, por exemplo, na graduação do nível superior, são 5 anos. E o que eu encontro são alunos que chegam para mim com muita dificuldade em fazer esses procedimentos, né, em administrar essas medicações. O técnico, ele passa 2 anos, às vezes um pouco mais de 2 anos, porque tem todo aquele processo de estágio e tudo, e aí o técnico ainda chega também com dificuldade. Então, temos que ter muita atenção, porque não é fácil, né, não é fácil. E além da atenção, quando você está começando, tem a questão do medo também, que é outra coisa, assim, que anda ali juntinha, né? Juntinha. Ontem na aula magna foi falado muito sobre medo. Então, medo, ele faz parte da nossa vida, né? Nós temos medo. Quem que não tem medo de alguma coisa, né? Nós temos medo. Mas o que nós não podemos eu tenho medo de administrar uma medicação, mas eu nunca vou fazer, porque eu tenho medo. Não, te coloca a fazer, né? Então, tem hoje tem cursos de capacitação que você pode fazer, tem curso prático que você pode fazer, e aí para melhorar tudo isso. Mas a atenção ela vai ser um dos pontos muito importantes. Por quê? Porque eu não posso trocar de paciente, eu não posso trocar de medicação, não posso trocar de via. Por quê? Porque se eu fizer isso, isso vão ser erros fatais, podem ser erros fatais. A asepsia. A antisepsia, mas a asepsia em si são as técnicas limpas, né? O fato de você desembalar, o fato de você aspirar, de preparar uma medicação, você tem que usar técnicas assépticas, ou seja, técnicas limpas, corretas. E não esquecer da antisepsia, que é no ato de você administrar essa medicação. Então, são 2 coisas, eu costumo dizer sempre assim,
a asepsia, ela anda juntinho com a antissepsia, as duas, né? Para que a gente possa fazer ali um bom procedimento. E a honestidade, ela entra aqui também como uma exigência, por quê? Porque, às vezes, você pode errar um procedimento, errar uma via, você pode fazer a troca de uma medicação e simplesmente eu vou ficar com medo de falar isso, porque o que é que vão pensar de mim? Mas às vezes é o tempo ali que o teu paciente ele vai ter para que faça, né, para que o médico ele faça, prescreva ali uma medicação antagonista, que vai cortar o efeito, ou vai neutralizar o efeito daquela determinada droga que foi infundida na veia, por exemplo, na veia do teu paciente de forma errada. Então, nós temos que ter essa honestidade. Fiz algo errado? Fiz. Mas vamos corrigir e vamos trabalhar para que a gente não faça, né, determinados erros. Pode passar? Certo. E aí, cabe a enfermagem, né? O que cabe à enfermagem? Interpretar corretamente a PM. O que é PM? Isso aqui tem uma coisa bem engraçada, que lá atrás, quando eu comecei a dar aula, uma aluna falou assim, professora, não tem nada a ver, né? Polícia Militar. Então, PM vai ser o quê? Prescrição médica. Então, interpretar corretamente. Esse é algo que a enfermagem também, ela vem lutando já, isso já é bem antigo, por quê? Porque geralmente, não são todos os médicos, mas geralmente o manuscrito médico, ele é bem rabiscado. Então, é algo da nossa cultura aqui, dizer assim, quando o filho, por exemplo, o menino tem que ter letra vamos dizer, no popularzinho, né? Tem um garrancho, é letra de homem. Se for bem detalhado, é letra de menina. Então, já é da nossa cultura. Quando o filho escreve ruim, aí a mãe já diz assim, meu filho tem letra de médico, meu filho vai ser médico. Mas isso acaba levando para a gente lá dentro do hospital, quando você pega uma prescrição manuscrita, às vezes a gente não consegue nem entender. Já teve situações para mim, do médico prescrever, eu retornar e digo assim, mas doutor, ninguém está entendendo isso aqui. O que está escrito? O médico colocar a prescrição de cabeça para baixo. E eu ficar assim, ele chama o paciente aí de novo, isso numa emergência. Chama o paciente aí de novo. E a situação foi, e aí, mas me diga, o senhor melhorou da dor? Como é que o senhor está sentindo? E tudo, quero para o paciente dizer tudo de novo. Então, interpretar corretamente, e às vezes é difícil a gente interpretar algo que nem mesmo o indivíduo sabe o que prescreveu, né? O médico sabe o que prescreveu, mas é lógico que isso não são todos. Mas interpretar corretamente, aí tem assim, não só a questão da letra, mas realmente do que está escrito. Se foi, por exemplo, se foi prescrito 10 ml de um diluente, um exemplo, 8 ml de um diluente com 2 ml de uma droga, vai formar 10. Então, eu tenho que entender o que foi prescrito para poder preparar essa medicação. Então, se eu não fizer uma boa interpretação, eu não vou ter uma medicação ali da forma como foi prescrita ou como deve ser administrada. Aí o preparo já entra nisso tudo, então o preparo entra a questão da dose correta, o que foi realmente prescrito, certo? A questão das técnicas assépticas, técnicas corretas, limpas, que isso aqui é uma outra briga, uma outra confusão, em treinamentos, né, que eu ministro também em hospitais aqui em São Luís, é uma confusão, mas enfermeira, a gente não tem tempo para fazer isso. Aí você diz assim, tem situações, gente, que não vai dar tempo. Você tem que fazer tudo muito rápido. Mas tem situações que dá. Aí, às vezes, a pessoa vê assim, não dá tempo, mas a pessoa está conversando, está despercebido ali naquele momento. E, fora isso, a gente sabe também que o que acontece hoje dentro dos hospitais é uma grande demanda para um número insuficiente de profissionais, né? Nós temos poucos profissionais, é uma carga excessiva de trabalho, é uma demanda grande, e aí tudo isso vai acabar atrapalhando também nessa parte da administração de medicamentos, porque vai ter que ser tudo corrido. Uma outra questãozinha também aqui, bem rápida. Eu tenho, professora, o meu plantão, eu tenho que sair, eu saio 7 horas, tenho medicação para 6. Mas eu não posso prescrever para as 7 porque é a troca de plantão, coloco para as 6, mas 6 horas
é o horário para ser administrada a medicação, só que essa medicação, às vezes, ela é preparada já 1 hora antes, e tem medicações, gente, que não podem, elas têm um tempo de vida, então elas não podem ser preparadas com 1 hora e meia antes para ser administrada no paciente, com esse intervalo enorme, né? Então, assim, são várias discussões. A culpa não é só nossa, né? Mas a culpa também é ser uma culpa, vamos dizer assim, uma culpa do sistema. E observar possíveis reações. Nós, da enfermagem, nós temos que entender também, né, dessas possíveis reações, temos que entender um pouquinho da farmacologia, apesar de que a farmacologia eu sei que não é fácil, às vezes isso é passado para a gente assim de uma forma muito, muito rápida, às vezes não é quem está ali na ponta, não é o enfermeiro que passa, enfim, mas a nossa obrigação é entendermos. E uma dica que eu dou para vocês, para quem está começando agora, os alunos sempre me perguntam assim, professora, mas eu estou começando, eu não sei nada de medicação, não conheço medicação nenhuma. E eu digo aqui para você, eu também não conhecia nada. Eu conhecia aquela medicação que a gente toma em casa, uma S, uma dipirona, eu não conhecia nada disso. E a gente aprende. A dica que eu dou você vai começar, vamos dizer que você vai começar no setor de urgência e emergência. Então, começa ali, anota quais são as medicações que você utiliza, que são utilizadas nesse setor. Anota, vai anotando. E depois você vai chegar em casa e vai estudar sobre essas medicações. E aí você vai estudar quais são os efeitos, os possíveis efeitos colaterais, quais são os possíveis efeitos adversos, que não dá para a gente explicar aqui cada um desses, mas você tem que estudar. Então, o que eu espero dessa medicação? Qual é o efeito correto? O que eu espero dela? Eu faço antitérmico porque eu quero que a febre do meu paciente, eu quero cessar essa febre, eu quero diminuir a temperatura dele, e aí eu vou observar. Está diminuindo a temperatura do meu paciente? Tá, então está fazendo o efeito correto, o efeito esperado. Agora, um outro exemplo, eu administro uma medicação no meu paciente, que é para esse paciente, dormir, relaxar. E esse paciente, ele não teve esse efeito, ele foi mais agitado. Aí é uma endocicrasia. E aí eu digo assim, teve o efeito foi um efeito diferente daquilo que eu esperava. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que aprender, e às vezes, quando a gente está começando, a gente não tem essas dicas. Por exemplo, eu não tive essas dicas de chegar e de anotar, mas é bem interessante, é bem legal, certo? Pode passar? Sim, voltando aqui rapidinho, eu amo essa imagem que está aqui para vocês. Essa imagem, para mim, é a nossa cara, é a cara da enfermagem, quando ela começa, porque, olha só, vamos dizer aqui que o enfermeiro aí, nessa imagem, ele está muito feliz, o enfermeiro técnico. Aí eu sempre brinco com os meus alunos, dizendo assim, olha, aqui sou eu que ensinando vocês, e vocês vão administrar. Agora, olha a outra pessoa está com um sorriso amarelo, né? É porque é aquela pessoa que vai ser administrada. E é isso que acontece com a gente. No nosso início, a gente doa braço, né? A gente doa veia, para que faça aquela troca, que é para a gente realmente poder aprender um com o outro. Porque, sinceramente, gente, me desculpa, mas eu não concordo muito com a técnica de furar boneco. Certo? Você pode até começar furando um boneco, mas eu acho que você precisa realmente de coisas práticas, de coisas realmente que você sentir, porque o boneco ele não vai gritar, o boneco, se você errar, você vai lá e faz de novo, você não está nem aí, você não fica com medo, né? A gente precisa ter esse medinho para acertar, né? Então, no boneco a gente não consegue isso. Agora, quando você faz isso com uma pessoa, é completamente diferente. E aí, alguém diz assim, mas é errado fazer procedimento aluno com aluno. E é correto chegar sem saber nada e pinicar, perfurar o paciente?
furar o paciente não sei quantas vezes, aquele paciente que já está sentindo tanta dor, que já tem tanto problema, e você vai chegar lá e fazer isso. Então, eu sou muito a favor das aulas práticas, né? É lógico que tem a prática, que tem um bom embasamento teórico, mas eu sou muito a favor dessa parte prática. Certo? Por isso, assim, eu amo essa figurinha, e desde já ontem foi o Dia dos Enfermeiros. Meus parabéns a cada um que está aqui, que está fazendo parte da comissão aí, que está organizando tudo isso, aos alunos que nesse momento, aos enfermeiros colegas que estão assistindo, aos técnicos, aos meus alunos do IEP, aos meus alunos do antigo INEMA também. Então, meus parabéns aí a cada um de vocês. Pode passar? Certo. E aí, quando a gente fala assim, na administração de medicamentos, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque desde a prescrição, nós vamos encontrar erros. E aí tem a história do queijo suíço. Eu amo a história do queijo suíço. O queijo suíço é um queijo que é todo cheio, todo brocado, cheio de buraquinhos. E aí, esse queijo suíço, ele é muito utilizado na administração. Não estou falando da administração de empresas, não de medicamentos. Mas a gente traz isso para nós também da enfermagem. E eu trago isso de forma bem específica na administração de medicamentos. A história do queijo suíço o erro, ele vai buscando ali esses buraquinhos. E ele vai passando. Por quê? Porque em momento nenhum ele encontrou uma barreira. E aí chega nós da enfermagem, o médico ele prescreveu, o médico erra também, gente. O médico é ser humano como nós. Então tem erro. Qualquer um de nós vamos errar dentro de um hospital, podemos errar. Então, tem os buraquinhos lá do queijo suíço. E aí tem o erro. Por exemplo, o primeiro erro pode ser um erro de prescrição. O médico prescreveu uma medicação errada. E aí alguém dispensou aquela medicação, alguém pode ter armazenado essa medicação, que é um outro erro também. Às vezes medicações muito parecidas, armazenadas bem próximas, isso vai acontecer. Às vezes você está ali, você não, de repente faltou atenção, você vai pegar a medicação errada. E aí chega na parte da administração. Nós da enfermagem, e bem mais específica, os técnicos de enfermagem, eles são ali as pessoas importantíssimas. Por quê? Porque eles estão lá na ponta. Eles ficam na ponta justamente para não deixar que esse erro aconteça, para não deixar que aconteça um acidente. Então, o técnico em enfermagem, o enfermeiro na hora de administrar, o próprio paciente hoje ele serve também como uma barreira, porque às vezes você vai administrar a medicação, o paciente diz que, por exemplo, ele é alérgico a uma dipirona, foi prescrito dipirona, mas foi prescrito, quem nunca viu isso? O paciente disse, não, mas eu falei para o médico que eu era alérgico, mas o médico, por algum motivo, ele acabou liberando dipirona. E aí, quando chega lá, o enfermeiro, o técnico vai administrar, e aí o próprio paciente diz assim, olha, mas o que é? O que você vai administrar? Para que serve? Isso o paciente, ele tem direito dessas informações hoje. Antes, as pessoas respondiam isso de forma grosseira, é o que o médico prescreveu. Pergunte para o médico, eu não sei. Então, isso é uma forma grosseira que nós, da enfermagem, nós não devemos tratar nosso paciente dessa forma. O paciente, ele tem direito de saber qual a medicação e ele tem direito também de recusar. Agora, cabe a nós, e com todo aquele jeitinho, falar da importância dessa medicação ou do determinado procedimento para o nosso paciente. Mas nós estamos lá na ponta, a enfermagem está na ponta, ela é uma barreira para que não deixe esses erros acontecerem. Por isso que nós precisamos de muita atenção, gente, checar tudo mesmo. É chato? É chato. Mas, assim, o que vai ser melhor? É você fazer isso ou, de repente, você saber que aquela pessoa, aquele indivíduo morreu por falta de uma atenção sua, né? E aí vem as dores de cabeça. Mas essa é a história do queijo suíço. Então, lembrem sempre assim, no teu plantão, você é a pessoa ali, a pessoa mais importante para não deixar que o erro aconteça. É você, né? Somos nós. Pode passar? E aí vem os certos da enfermagem, quando a gente fala em administrar medicamento, nós não podemos esquecer dos certos na administração. Aí nós temos, pelo Ministério da Saúde, Anvisa, Fiocruz, em 2013, eles fizeram uma atualização dos certos na administração desses medicamentos.
E aí, até então, quando eu me formei, nós tínhamos 5 certos. 5 certos. E aí depois passou mais um, veio para o sexto, e depois foi, chegamos em 9. Então, 9 certos. Paciente, medicação, via, hora, dose, registro, orientação, forma certa e ação-resposta, que é o que eu estava comentando agora há pouco. Esses aqui, pelo Ministério da Saúde, são certos na administração das medicações, que nós devemos checar tudo isso antes de administrarmos uma medicação. Aí, assim, você disse, professora, mas é muita coisa. É realmente muita coisa. Só que quando a gente começa a trabalhar, você vai vendo que isso vai ficando, assim, algo rotineiro, algo que você faz é como se você fosse, por exemplo, calçar uma luva. Eu vou fazer um procedimento, eu sei que tenho que calçar uma luva. Então, da mesma forma que esses certos na enfermagem, a gente só tem que entender a importância realmente de se checar tudo isso. Hoje, nós temos 9 certos pelo Ministério da Saúde, mas esses que estão aqui em vermelho são os certos que hospitais, né, enfermeiras de determinados hospitais aqui do Brasil estão trabalhando em cima, né? Então, quando tem congresso, quando tem palestras, elas acabam trazendo isso como estudo desses hospitais, né, de grandes hospitais. Então, validade está entrando nesses estudos, o direito de recusa também está entrando nos estudos, o paciente ele tem esse direito de recusa, se ele não quiser fazer um determinado procedimento ou não quiser uma medicação, por exemplo, ele tem direito. Agora, cabe a nós, né? A compatibilidade certa, então eu tenho que ter cuidado com a questão, essa medicação é compatível com essa outra? E aí vem a importância da farmacologia na administração de medicamentos. É por isso que eu digo para vocês, assim, que administrar medicamentos é mais do que fazer uma punção. No primeiro momento, qual é o nosso maior medo? Errar uma veia. Para mim, eu vou dizer assim, eu acho que é o maior medo de todos nós quando estamos começando, porque a gente sempre quer acertar. A gente não quer transfixar uma veia de forma nenhuma. Mas, o que acontece? A compatibilidade de medicamentos, a compatibilidade de equipamentos, por exemplo, tem determinadas medicações que você não pode administrar utilizando um equipo desse comum, por exemplo, um equipo desse transparente. Então, tem que ter um equipo ambar que não passe luz. Então, eu tenho que saber, eu tenho que entender dessas compatibilidades, mas isso, gente, fiquem tranquilos. Vocês começarem a trabalhar, é lógico, vocês vão ter que ter um bom embasamento antes, mas você começa a trabalhar, vocês vão aprender, certo? E o tempo de administração. Aqui é aquela outra história, o tempo de administração. Para isso, nós temos os cálculos, né, de medicações na enfermagem. Então, tem o cálculo de gotejamento, tem cálculo de transformação, tem cálculo de porcentagem, mas quando a gente fala em tempo, nós estamos falando em gotejamento. Então, se um soro, por exemplo, um soro de 500, ele é para correr em 6 horas, um exemplo, ele tem que correr em 6 horas. Se o médico prescreveu em 4 horas, ele tem que ocorrer em 4 horas. E, às vezes, isso não é tão respeitado. Às vezes o soro não chegou a finalizar, às vezes esse soro ou acabou antes, ou ele vai terminar muito depois. Por quê? Porque não foi feita ali uma checagem no tempo. E tem algumas drogas, que são drogas, gente, assim, potencialmente, assim, vamos dizer assim, letais. Então, você tem que ter muito cuidado. Tem droga que a gente tem que infundir no nosso paciente utilizando uma bomba de infusão. E aí vem um outro problema. Professora, eu não aprendi a fazer cálculo. Outro, eu não aprendi a utilizar a bomba de infusão. Aí eu pergunto para vocês que estão me assistindo agora, vocês têm essa dificuldade também? Vocês tiveram uma aula de bomba de infusão, praticando mesmo na bomba de infusão? Responde aí para mim. Eu não estou olhando agora os comentários, mas eu estou curiosa para olhar. Mas depois eu vou dar uma olhadinha, né? Lógico. Mas responde aí para mim. Eu não tive aula de bomba de infusão. Quando eu precisei usar a bomba de infusão, eu caí de paraquedas dentro de um hospital, sem saber para onde que ia a bomba de infusão. E aí, a gente trabalha com tudo isso, a gente sabe que tem isso aqui tudo, mas às vezes o que não acontece é esse treinamento, né? O treinamento antes.
Por isso que eu sou muito a favor das práticas. E eu sou muito conhecida como a professora das práticas, porque realmente eu gosto. Mas eu não menosprezo a teoria de forma alguma. A teoria, ela tem que ser dada, mas eu sou a favor de uma teoria ali, é uma teoria científica, uma teoria direta para aquilo que realmente o aluno vai precisar. Não para encher a cabeça do aluno de tanta coisa que no final você nem vai precisar no momento ali. Então tem que ser aquelas coisas realmente assim, da realidade nossa. Isso que eu sou a favor, que às vezes tem alguns colegas que acabam não entendendo, né? Mas pode passar? Isso. E aí as vias de administração de medicamentos. Então, nós temos aqui várias vias, tem umas vias que estão aqui na base aqui do nosso pilar, que são vias que você não precisa fazer um curso, nem um curso técnico, nem um curso superior para aprender. Isso aqui, por exemplo, administração de medicamentos por via oral. Qualquer leigo faz. Ele já sabe que precisa ali de um comprimido, ou seja lá o que for, um líquido, ele precisa de uma água, ou às vezes até não, se for medicação líquida já pura. Então, isso aqui todo mundo sabe. Agora, vai subindo a pirâmide, aí nós vamos encontrando aqui, ó, para essas medicações eu preciso de profissionais qualificados. Aqui na seta amarelinha, nós vamos encontrar a via intradérmica, subcutânea, endovenosa, intramuscular. Essas vias aqui, gente, só compete a nós da enfermagem. Então, é nós da enfermagem que vamos fazer a administração dessas vias. E aí, as que estão na seta vermelhinha são os médicos especialistas que devem fazer, né? Já não compete a nós, certo? Então, por exemplo, uma medicação intracardíaca, uma medicação intraóssea, eu preciso de um profissional especialista ali, qualificado realmente, porque às vezes não é nem todo médico que sabe fazer uma medicação, por exemplo, intraarticular. Então, você precisa de uma mão de obra qualificada. E aqui, para nós da enfermagem, nós vamos ficar com 4 vias: intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Essas vias aqui competem a nós. Essas vias aqui, eu e você que está aí me assistindo, nós temos que entendermos realmente, certo? Nós temos que entender, nós temos que saber fazermos, entender tanto a parte científica quanto a parte prática de cada uma dessas vias. Pode passar? E aí, quando a gente fala assim, em via dos injetáveis, lembra que eu falei para vocês que são 4 vias? Essas vias é o que a gente chama de via parenteral. Então, toda vez que você for trabalhar, que você precisar administrar uma medicação em um paciente, que você precisar de uma seringa, de uma agulha, ou precisar furar o teu paciente, você está trabalhando uma via parenteral. Isso, para mim, eu me enrolava toda no início da enfermagem. Meu Deus, saber fazer a diferença. Parenteral, enteral, parenteral, enteral. Parenteral, gente, fura, certo? Parenteral. Eu preciso furar o meu paciente para mim administrar uma determinada droga. E aí eu brinco sempre na sala de aula. Eu digo assim, ó, lembra que às vezes tem algum parente que às vezes fala alguma coisinha, a gente fala assim, tá dando as alfinetadas? Então tá ali, tá furando. Então, isso é via parenteral. Toda vez que precisar furar, você está utilizando uma via parenteral. Então, você não pode esquecer disso. Por quê? Porque, principalmente para quem está aí se preparando, né, para concurso, às vezes até mesmo está na graduação ainda, tem umas questões que acabam trazendo esse termo parenteral. E, às vezes, o aluno ele não sabe ainda, não foi explicado para ele o que é uma via parenteral. Mas a via parenteral é a via dos injetáveis, que está intradérmica, subcutânea, endovenosa e intramuscular. Então, não esquece. Pode passar? Certo. Aqui nós temos a finalidade dessas vias. Então, quando eu faço uma medicação por via parenteral, é porque nós queremos uma ação mais rápida, né, uma ação mais imediata. Quando a via, por exemplo, a via oral, ela é contraindicada, ou esse paciente ele vai permanecer por longo tempo, ou esse paciente está, por exemplo, sondado e de repente não pode fazer, ou ele tem trauma na base de crânio, então seja lá, dá algum impedimento. Aí nós vamos para a via dos injetáveis, né? As vantagens, nós temos uma ação mais rápida e mais previsível, mais rápida, eu costumo dizer assim que é tudo mais.
principalmente na via endovenosa. É tudo mais, ela é mais rápida, mais cara e mais perigosa. Então, a gente tem que ter muita atenção mesmo. E as desvantagens? Aí nós temos aqui a dor como uma desvantagem. Então, sinceramente, quem gosta de ser furado? Eu detesto. Se vocês me pegarem como paciente em um hospital, eu dou trabalho demais. Porque começa logo a transpirar minha mão, que para mim que vai errar, e minha veia some logo, eu sou belíssima de veia, horrível para dizer o contrário, né? Então, a dor, ela é uma das desvantagens, e para isso a gente precisa realmente, assim, nós precisamos, né, utilizarmos cada vez mais, aprimorarmos nossas técnicas, porque às vezes não é nem a medicação que dói, mas tem gente que tem a mão, a gente brinca assim, a mão tão pesada, que às vezes até na hora de fazer uma antissepsia, às vezes a unha passa, você está fazendo uma antissepsia, você está machucando o paciente com a unha, né? Com as unhas, e isso acaba trazendo dor. Uma outra coisinha aqui, quando se fala de dor também, é o fato de bater, né? Você vai fazer uma punção, e aí você faz isso. Gente, perdão para quem faz isso, pelo amor de Deus, Isso ficou lá no passado. Não precisa mais fazer isso. Você pode fazer uma massagem mesmo com algodão. Então, não precisa fazer isso para aumentar o calibre da veia, faz um bom garroteamento, mas bater, às vezes você já pega um paciente ali já tão fragilizado, isso é tão ruim, né? A automedicação também é uma desvantagem, por quê? Porque os pacientes que precisam fazer uma medicação por via parenteral, seja lá qual for dessas vias, ele vai precisar sempre de uma mão de obra qualificada. Então, vai entrar como desvantagem dessa forma, na questão da automedicação. Diferente de um paciente que faz uma medicação por via oral. Então, ele não precisa ali de uma mão de obra qualificada. Já na via dos injetáveis, sim. E o alto custo, não é alto custo, ele está aqui porque os equipamentos que nós utilizamos são caros, a mão de obra também é uma mão de obra também qualificada, né? Aí nós precisamos de técnicos, precisamos de enfermeiros, então por isso que vai sair bem mais caro. E entra como desvantagem nesse ponto. Pode passar? Certo. Dentre essas vias, né, nós falamos sobre as 4 vias que fazem parte da via parenteral, mas eu escolhi esta via aqui para que, até pela questão de tempo, eu escolhi esta via como uma das vias, principalmente agora nesse momento de pandemia, de hospitais lotados. Eu escolhi essa via para a gente falar aqui um pouquinho sobre ela. Pode passar? Então, a via endovenosa. Isso, a via endovenosa. Então, essa via, ela tem algumas características, né? Uma via muito utilizada, então, geralmente, chegou em um setor de urgência e emergência, é uma das vias, vamos dizer assim, que é uma das primeiras vias solicitadas, via endovenosa. Boa parte dessas medicações vão ser feitas por via endovenosa. Medicação vai correr direto na veia, então, se eu faço uma medicação direto na veia, eu tenho uma ação mais rápida também. Por isso que é uma das veias muito solicitadas. E aí o local apropriado. Até que se prove o contrário, nós vamos utilizar membros superiores, certo? Membros superiores. Cuidado com a questão de, professora, mas eu fico, por exemplo, eu fico em um home care e o meu paciente é muito ruinzinho de veia e eu faço acesso nele em membros inferiores. Cuidado, certo? Muito cuidado. Porque você pode fazer, mas você vai fazer em membros inferiores quando você tiver ali uma escolha, que a escolha tenha sido médica, uma autorização médica, uma prescrição médica, mas nós vamos escolher membros superiores, viu? Membros superiores. E cuidado na questão dos membros superiores, por quê? Porque às vezes tem colegas que vê essa parte aqui do punho e aí vê veias no paciente. Muito cuidado, porque aqui também, você pode transfixar esta veia, que são veias bem superficiais, você pode transfixar e acertar a questão dos nervos. E aí você trazer, né, um malefício para o teu paciente na questão do movimento das mãos. Então, muito cuidado. Evitar articulações. Isso aqui, gente, é algo assim que hoje, no nosso presente,
nós só evitamos articulações. O paciente ele tem uma veia excelente na fossa antecubital. O que é fossa antecubital, professora? É essa dobra aqui do cotovelo. Para quem não sabia, você não vai mais dizer a dobra do cotovelo, você vai falar bonito. Fossa antecubital. Então, na fossa antecubital, nós temos várias veias. Tem veia cefálica, basílica, cefálica mediana, basílica mediana. Você vai escolher uma dessas veias. Professora, e quando que eu vou evitar uma articulação, por exemplo? Quando que eu vou evitar uma fossa antecubital? Se você for fazer uma medicação com scalp. Então, eu vou fazer uma medicação e o artigo que eu tenho para fazer a punção é um scalp. Então, você elimina esse local. Por quê? Porque se você for só fazer a medicação e retirar esse scalp, tudo bem, você pode fazer. Agora, se esse paciente, se você vai fixar esse scalp, articulação, nem pensar, tá? Aí, para articulação, eu preciso utilizar um catéter venoso periférico. O que é o catéter venoso periférico, professora? É um gelco. Então, o gelco, ele é ótimo, por quê? Porque o que fica dentro, gente, é o que encapa a agulha. Então, vamos dizer que é um plástico que fica dentro da veia do teu paciente. E o paciente, ele pode fazer isso aqui, ó, ele pode fazer esse movimento de abrir e fechar o braço, ele pode movimentar o braço, você pode fazer aqui em cima dessa articulação aqui no punho, né, a parte superior, pode fazer no arco dorsal, pode fazer no antebraço, maravilhoso, maravilhoso. Só tem um problema, que ainda tem muita gente ainda que não sabe ainda utilizar um catéter periférico. Tem medo porque vem sangue. E, professora, como que a gente corrige esse medo? Treinando. Não conheço outra forma. Você tem que treinar. E a indicação da via endovenosa, né? Necessidade imediata da ação. Então, o paciente chega com muita dor e você quer aliviar esta dor, você quer sanar essa dor. Então, é a via endovenosa. Grandes volumes, hidratação, o paciente grande queimado, é um paciente que está com quadro de vômito, diarreia. Então, de alguma forma, um paciente que está com choque hemorrágico, ele precisa de grandes volumes. E aí já vem o que a gente chama de venóclise. Então, isso aqui é via endovenosa. E coleta de sangue. A coleta de sangue também faz parte da via endovenosa. A coleta de sangue venoso, né, tem as duas coletas, sangue arterial e sangue venoso, mas coleta de sangue venoso, nós utilizamos via endovenosa, utilizamos as veias do nosso paciente. Então, essa é a indicação. Pode passar? O cuidado aí que nós temos que ter com a questão da flebite. Aí lembra, gente, hoje praticamente todos os hospitais, aí o seu paciente ele vai ficar internado, você vê lá em cima na cabeceira do paciente, ou então se o paciente estiver no apartamento, na entrada do apartamento, na porta, tem lá 2 riscos. Risco de queda, que é bem frequente, risco de flebite. Risco de lesão por pressão, dependendo da idade do paciente, dependendo da patologia desse paciente, mas risco de flebite é algo que praticamente todo e qualquer paciente ele vai ter esse risco. Então, o que é uma flebite? Flebite é uma inflamação da veia, certo? Toda vez que uma veia inflama, você tem ali uma flebite. E aí, como é que eu vou saber disso, professora? No local, gente, vai ficar assim, vermelho, bem vermelho no local da punção, vai ficar endurecido, a gente chama assim que parece um cordão fibroso, você toca, é como se tivesse um cordão, diferente da veia, a veia você toca é como se fosse um macarrãozinho, ela vai afundando. No cordão fibroso, provocado pela flebite, é algo endurecido. E aí você tem também o eritema, aquela coisa avermelhada no local da punção. Aí hoje, nós temos, antes, na verdade, isso era bem mais difícil de você analisar, por quê? Porque antes a gente só tinha o velho e bom esparadrapo. Então, com o esparadrapo, às vezes o paciente estava dizendo assim, olha, tá doendo, tá ardendo, tá doendo muito, e às vezes você olhava o paciente e dizia assim, não, é assim mesmo. Você nem olhava, nem retirava um esparadrapo ali para ver nada. Hoje não, hoje nós temos o filme semipermeável, que é essa membranazinha semipermeável que vocês estão vendo aí na figura com a luva azul. Então, isso aqui é maravilhoso, por quê? Porque você tem como ver uma flebite logo no início, diferente do esparadrapo. Agora, qual é o grande problema?
é a questão de custos. Dependendo de onde você trabalhe, você vai ter só um esparadrapo. Dependendo de onde você trabalhe, aí você, se for um hospital, por exemplo, particular, que trabalhe com esses riscos, assim, de uma forma mais, né, você vai ter o papel filme, né, a membrana semipermeável, mas isso é dependendo do local que você vai trabalhar. Pode passar? Pode passar? Ótimo. Aqui só era para explicar, mas falando assim, de forma assim, bem rápida mesmo, pela questão do tempo. A flebite mecânica, ela vai se dividir, né, na verdade, flebite em mecânica, química e bacteriana. Química está relacionado mais à questão das próprias substâncias em si, que você vai estar infundindo na veia do teu paciente, e aí a gente precisaria de um tempo maior, porque precisaria falar sobre o pH do sangue também, para que vocês entendessem isso bem, mas química está relacionado ao produto que vocês estão infundindo. Então, a culpa não é nossa, só é nossa se, de repente, você não diluir bem a medicação, não diluir da forma como foi prescrita a diluição. A bacteriana, ela está ligada aos nossos procedimentos, porque se eu não utilizo técnicas assépticas, eu posso trazer uma flebite bacteriana para o meu paciente. E a flebite mecânica, gente, ela tem tudo a ver com a gente. Nós da enfermagem, olha só, tamanho inapropriado de quê, professora? Tamanho inapropriado do que você vai infundir. Então, por exemplo, a veia do paciente é uma veia fininha. Aí eu chego e vou infundir um gel com 20. E o paciente ele vai começar a reclamar. Por quê? Porque é um calibre grande do catéter numa veia que tem um calibre bem menor. Então, entrou, mas entrou aquela coisa assim, muito apertada, que vai ficar machucando e vai causar um processo inflamatório. Então, a escolha do material é nossa. O médico, ele não prescreve, o médico ele vai prescrever a droga, vai prescrever a via, vai prescrever os horários, mas ele não prescreve o material que você vai utilizar. Isso aí somos nós que temos que conhecer o material, certo? E fixação inadequada. Gente, tem gente que fixa, pega o esparadrapo e faz isso aqui, ó, aperta tanto, mas aperta tanto, que às vezes fica até aquele edema mesmo, não porque saiu não, mas porque a medicação ela não consegue correr. E aí você chega, você apertou muito, se você apertar muito, você vai ocasionar ali um risco de flebite, certo? Você tem ocasionar um risco não, você pode ocasionar uma flebite no teu paciente. Então, fixação inadequada, você não pode apertar muito na hora de colocar no esparadrapo, certo? Nem na hora da membrana. A membrana, o bom da membrana é porque ela vai ficar, realmente ela vai cobrir só essa parte superior, então ela não dá essa volta. E a gente sabe que tem colegas, tem pacientes que às vezes a gente tem que até passar esse esparadrapo por baixo da mãozinha, crianças, pacientes que, tipo fica muito sudoreica na hora do acesso, então às vezes precisa realmente fazer isso. Mas, se nós conhecermos esses riscos aqui que nós estamos conversando agora, eu tenho certeza que a quantidade de flebite dentro da tua unidade hospitalar, dentro da tua enfermaria, vai diminuir. A questão é porque, às vezes, isso não é passado de uma forma clara, e aí você não sabe, você sabe que tem flebite, e às vezes não sabe nem o que é flebite, né? Pode passar? Por fim, coração partido aqui, mas aqui são alguns materiais, quando a gente falou de catéter, nós temos aqui os catéteres, isso aqui, gente, é o que nós chamamos de gelco. Então, depois, aí eu vou deixar o endereço para vocês, para quem ainda não nos segue ainda, nos nossos canais, nas redes sociais, no YouTube, tem vários vídeos falando sobre os tamanhos de catéteres, eu vou deixar no finalzinho para vocês, mas lembrando aqui, ó, quanto menor for a agulha, maior vai ser a numeração, certo? Quanto menor for a agulha, maior vai ser a numeração. E, professora, e quanto menor for a numeração, maior vai ser a agulha. Sempre é o inverso. E quando a gente fala em catéteres, é sempre em números pares. Então, do 24 ao 14, sempre números pares, de 2 a 2. Pode passar?
Aqui, os scalps, gente, quando eu comecei na enfermagem, quando a primeira professora minha falou sobre scalp, eu ficava olhando para ela e para mim eu dizia assim, professora, ela está falando inglês para mim, porque era tudo muito novo, eram muitos termos novos, e scalp, eu nunca esqueço disso. Então, scalp nós temos aqui, eu coloquei aqui a figurinha desde o tamanho 27, nós já temos números ímpares, diferente do catéter, aqui só é números ímpares, e esse 27, por exemplo, é utilizado em neonatais. Aí vem 25, mais para criança. Para adulto, nós temos o 23, nós temos o 21, e o 19, quando eu quero fazer uma irrigação assim, muito rápida. Agora, cuidado aí só na questão da escolha do catéter, do scalp, porque vocês estão vendo esse scalp em cima, com uma borrachinha na ponta, tem uma agulha, e do outro lado tem uma borrachinha. Esse scalp aí, ele é um scalp que é próprio para coleta de sangue, certo? Cuidado só nessa situação, porque às vezes tem gente que vai fazer uma medicação, erra, pega um scalp desse e acha que vai fazer, vai infundir, na hora não vai. Ele vai aspirar o sangue da veia do teu paciente, tá certo? Pode passar? Em termos de equipo, o que é que eu queria dizer aqui para vocês de uma forma bem rápida? Não tenham medo de escolher. A primeira vez que pediram para mim um equipo macrogota, eu só faltei morrer, levei todos os equipos, e aí na hora eu digo, gente, pelo amor de Deus, olha só, uma coisa bem, bem prática. Vocês vão olhar sempre nos equipos, olha sempre por dentro. Deixa eu só pegar aqui um equipo aqui, meu aqui, para você olhar. Ó, isso aqui, ó. Você vai ver essa parte de dentro. Aqui dentro ele tem um dosador, que ele pode ser ótimo. Amei aí a imagem aumentada. Esse dosador aqui, quando ele tiver esse dosador, ele é microgotas. Quando ele não tiver um dosador, deixa eu mostrar aqui um outro. Olha só esse outro aqui, ó. Olha só esse outro. Quando ele vem assim, cortado, ele é macrogotas. Então, esse aqui me dá uma gota, esse aqui me dá uma microgota. Então, tem dosador? É microgota. Não tem dosador? Macrogota. Então, não precisa você ficar olhando mais, ficar procurando na embalagem, porque até você encontrar em uma embalagem dessa aqui, por exemplo, onde que está escrito macrogotas ou microgotas, gente, o paciente morre e a gente não consegue, né? É triste. Mas é uma dica aqui que eu dou para vocês. Só olha dosador. Tem dosador? É microgotas. Não tem dosador? É macrogotas. Pode passar? Os tipos de soro. Então, temos soro glicosado, soro fisiológico, glicofisiológico, ringer lactato. Mas o que é que eu quero chamar a atenção aqui de vocês? Esse soro que vocês estão vendo aqui, vermelhinho com o nome atenção, esse soro aqui, esse soro fisiológico, que todos esses da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, aqui na minha visão, todos esses, eles são soros hoje que a gente chama de sistema fechado. Esse soro aqui da ponta, que tem o nomezinho atenção, este soro você não deve infundir por via endovenosa, certo? Por quê, professora? Porque ele não é um soro preparado para ser infundido por via endovenosa. Esse soro aí você vai trabalhar para limpar uma ferida, fazer uma limpeza ocular, mas via endovenosa de forma alguma, tá bom? Pode passar? E aqui a água destilada. Água destilada, só a nível de informação, às vezes quando você está começando, você só trabalha com os frasquinhos pequenos da água destilada. Então, tem frasco de 5 ml, tem frasco de 10 ml, que são esses frasquinhos bem pequenos. Mas eu queria mostrar também aqui, nós temos frascos maiores, certo? As bolsas de água destilada. Então, só para você não confundir, achar que você está pegando um soro sistema fechado, um soro fisiológico, por exemplo, sistema fechado, e na hora você vai infundir água destilada. Aí nós vamos ter que lembrar o quê? Professora, por que eu não posso fazer isso? Você pode preparar uma medicação com água destilada, mas a água destilada, gente, não é algo, por exemplo, vou pegar uma bolsa de 500 ml de água destilada e vou introduzir na veia do meu paciente porque eu quero hidratar o paciente, de forma alguma. A água destilada, os componentes dela,
nem se compara aos componentes do nosso sangue, certo? E aí nós temos o soro fisiológico, que se aproxima um pouco, e nós temos o Ringer, que é o que mais se aproxima, e até o pH também do Ringer é um pH que mais se aproxima do nosso sangue. Pode passar? Aqui são algumas técnicas. Em termos de técnicas da utilização do catéter, eu só queria chamar assim, fazer, na verdade, uma observação para quem já trabalha na área aqui, que está me assistindo, ou para quem vai trabalhar, para quem é estudante. Então, uma coisinha assim, a questão da batida, mas tudo bem, mas tem uma coisa hoje que eu estou observando nos hospitais, e que eu fico muito triste enquanto enfermeira, assim, e preocupada também, da não utilização das luvas de procedimento. Eu sei que a gente está num momento muito difícil, um momento de pandemia, tem a questão também dos preços aí dessas luvas, né? Tem luva agora que chegou aqui, o que eu posso dizer, né, nas compras, luvas de R$160, uma caixa de luva, mas você fica se perguntando, tem hospitais públicos, hospitais particulares, e o que eu vejo alguns colegas fazendo acesso venoso com catéter, e vem sangue, aí na hora que vem sangue, aí que vão colocar a luva. Então, para mim, assim, é um risco para o teu paciente, porque a gente falou sobre flebite bacteriana, a contaminação, apesar se a professora, a contaminação pelos estudos é mais baixa, sim, mas tem risco também de contaminação, sim. E para você, enquanto profissional, né, você não sabe o que tem ali na corrente sanguínea desse paciente. E fora que justamente nesse momento, além da questão, a questão das doenças, né, o HIV, por exemplo, nós temos hoje também aí a questão do Covid, né? Então, cuidado, não é uma prática assim que eu aconselharia ninguém. E uma coisinha também que está na moda aqui, que eu não espero. Eu espero, assim, na verdade, que você que está me assistindo, se eu conseguir implantar essa sementinha na cabeça de cada um que está aqui me assistindo, eu já fico muito feliz. Você coloca a luva, é o que eu estou vendo aqui em boa parte hospitais e laboratórios, coloca a luva e na hora de fazer o acesso, arranca o dedo indicador da luva. Isso para mim quer dizer assim, eu estou fazendo antisepsia. Tá nada, você não está fazendo antisepsia, você pegou em tudo, tocou em tudo, aí você vai lá e toca o dedo e nem faz mais antisepsia, não faz mais nada, já vai introduzindo a agulha. Então, assim, são coisas que a gente fica se perguntando, né? Onde que está a essência dessas práticas? E eu, como educadora, eu fico muito triste em ver tudo isso. É muito triste mesmo. Mas, vamos lá, próximo. Aqui um acesso, só para mostrar, um acesso com a membrana, né, o papel filme, a membrana semipermeável. Então, aqui tem vários tipos, tem uma que é toda transparente, tem outras que vocês vão ver assim, que parece como se fosse um TNT bem grosso, mas são ótimas tanto para você fixar, quanto tempo também, e pela questão de banho do paciente, que depois você pode só passar aqui aquele papel filme que a gente cobre vasilhas em casa, por exemplo, você passa, o paciente ele consegue fazer um banho tranquilo, certo? Pode passar, teria muita coisa, gente, para falar, mas, assim, realmente o tempo ele é crucial, né? E uma atualizaçãozinha aqui, que na verdade não é nem uma atualização, isso aqui é desde 2013, mas na prática a gente vê que isso aqui ainda não mudou muito. O que é que esse protocolo de segurança na prescrição e uso de medicamentos e administração de medicamentos, que foi um protocolo que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa junto à Fiocruz. Eles chamam a atenção, né, para que a prescrição que seja manuscrita, lá a gente trabalhava em unidades internacionais, por exemplo, quando trabalha com penicilina cristalina, besantina, a própria bezetacil, então tá lá, um exemplo, 5 milhões de UI, então isso manuscrito, e isso manuscrito hoje, eles pedem para que a gente não faça mais, certo? Seriam unidades internacionais, escrito mesmo, estou terminando já.
E EV e IV. IV, gente, IV. Se manuscrito, também é uma prática que eles pedem para que a gente desobedeça essa prática. Então, na hora de escrever, você tem que escrever EV, de preferência. Por quê? Porque a questão das letrinhas que nós falamos lá anteriormente. Porque esse IV pode ser parecido com IM em algumas escritas. Pode passar aí só o último slide. Isso, então vamos cortar. Eu já ia dizer que nosso horário já tinha encerrado. Vamos, pode passar mais? Tá faltando só um agora. É porque é tanta coisa para a gente falar, e aqui eu tô dando só assim, né? Só um. Porque esse assunto é muito bom. E é ótimo. E assim, devido a todos esses erros, nós temos programas de 2004, programas de 2013 e agora em 2014, isso tudo foi melhorado para quê? Para que todos esses erros, né, eles fossem notificados para a Anvisa, notificados e monitorados. Quando a gente fala em erros, nós estamos falando em eventos adversos. Então, todo evento adverso que ocorra, tanto com produtos como com práticas hospitalares, nós temos que informar isso para a Anvisa. E essa Anvisa, ela tem um programa que é o Notivisa. Então, qualquer um de vocês, na medida que vocês olharem, olha, esse equipamento aqui, ele está trazendo muitos erros aqui dentro do hospital. Vocês podem notificar. Isso aqui é para que seja melhorado, certo? É para que seja melhorado. Não é algo que vai punir o estabelecimento que você está trabalhando. E, por fim, só deixar aqui meu endereço, pode passar o último aqui, por favor. Isso. Aqui, para quem ainda não me segue ainda, né, no Instagram, nem no YouTube, eu estou muito feliz. Essa semana nós atingimos aí os nossos, né, os primeiros 10 mil pessoas inscritas aí no canal do YouTube. Fiquei muito feliz. E aqui o nosso Insta, o endereço do nosso Insta, o endereço do nosso YouTube, lá tem muitos vídeos, nós estamos trabalhando em cima disso, colocando vários vídeos, e aqui o nosso canal, o nosso número aqui do WhatsApp. Então, gente, foi um prazer, viu? Um prazer. Eu queria aí agradecer aos meus alunos aí. Eu fico pensando o que é que estão falando. A minha vontade é estar acompanhando aqui Eu ouvi muitos comentários bons, viu, professora? Oi? Eu ouvi muitos comentários bons aí embaixo. Realmente você é um diferencial, porque nós temos que ser. Eu sempre digo, o bom profissional, ele não tem que fazer a diferença, ele tem que ser a diferença. Então, você é um dos que é a diferença na enfermagem, tá?